Olá, boa noite, minhas deusas, sejam muito bem-vindas. Queria dar as boas-vindas a vocês. Hoje estamos com o nosso encontro à lua de maio, né? Recebendo essa lua cheia tão forte, tão potente que nós temos hoje, né? Que possamos trazer um espaço de acolhimento, cura e vida nesse momento para todas nós. Quero trazer para vocês também esse convite para a gente conversar sobre esse livro, né, tão importante, tão maravilhoso, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Lembrando que o Contra a Lua não é um estudo desse livro, mas são debates inspirados em alguns contos, né? Nós gostamos de trabalhar sempre a nível das estações do ano. Então, nesse momento, nós estamos com os contos relacionados ao outono. Estamos vivendo o outono, a força dessa estação. Se vocês entrarem no YouTube da Stellium, vocês vão encontrar informações sobre o outono, nosso encontro de outono, trazendo a importância e o simbolismo, né, dessa estação do ano e tudo que ela representa no nível energético e espiritual, né, mas que nesse momento nós possamos trazer, né, o conto de maio. Como maio é um mês que trabalha família, né, um mês das mães, né, parabéns a todas as mamães, espero que tenham tido um lindo final de semana, né, quem ainda vai comemorar, algumas das minhas deusas ainda vão comemorar com os filhos, então, né, que seja uma comemoração muito bonita, muito viva, né, na importância materna. A gente traz hoje, né, esse nosso encontro de retorno à nossa casa com o conto do Patinho Feio, né, então que a gente possa expandir esse conto, trazer reflexões, né, sobre a nossa estrutura familiar, né, e também trazer um espaço, né, de muita autenticidade para todas vocês. Né, eu sou a Aline, eu vou passar a palavra para a Carol, hoje o encontro vai ser conduzido por ela, é uma honra tê-la no grupo, né, e estarei aqui, assim como vocês, recebendo toda a sabedoria dessa deusa. Meu som estava desativado. Todas me escutando bem? É porque meu som aqui ele tá dando um barulhinho e aí eu não parece que tá refletindo em vocês, mas não, né? Tá tudo certo. Maravilha. Então, eu sou Carol Pacheco, sou terapeuta da ginecologia natural, de sagrado feminino, né, para as novas mulheres que estão por aqui. Estou em parceria, né, com a Aline já há séculos. Uma parceria de vida, irmandade mesmo, e trazendo aqui para vocês também, né, a minha visão e também, né, as questões relacionadas ao feminino, ao sagrado feminino, para a Stellium, para a gente compartilhar. E quando a gente foi tirar, né, fazer toda essa sentar e organizar, e aí quando caiu, né, Patinho Feio, onde está minha casa, e a gente foi vendo tudo, né, o pertencimento, quanto a gente está sempre buscando, né, pertencer, bate nessa questão da família, a gente passou aí Dia das Mães, e aí eu queria saber como que é para vocês, né, como que foi esse dia, como que vocês passaram, se tem alguém que quer falar um pouquinho do que representa o maternar, né, do que representa a mãe, e esse pertencimento, assim, na família. Porque às vezes a gente também se sente um pouco deslocada, né, as bruxonas geralmente se sentem um pouquinho deslocadas, se sentem um patinho feio em algum momento, e queria saber um pouquinho de vocês também, para a gente poder compartilhar, e eu já vou iniciar. Se Eu alguém quiser começo. falar. Meu Dia das Mães foi super importante, foi muito forte, muito simbólico. Eu passei em Pipa, né? Estava viajando e pela primeira vez eu tive uma oportunidade única de, eu acho que eu acho que o seu microfone está fazendo o som, né? De volta. Eu tive uma oportunidade única, né? Eu sou nômade digital e a partir do final do ano passado eu coloquei uma casinha aqui em Recife. Eu moro num co-living, eu tenho uma casa, mas eu continuo viajando, né? Como diz a minha sobrinha, porque Titi é livre. Então eu continuo viajando livremente, porque posso. E eu tive a oportunidade de passar esse Dia das Mães em Pipa, numa cidade que me acolheu e que me marcou muito. E eu estava longe da minha mãe, não passei o final do Dia das Mães com ela, mas com uma das mães que eu mais admiro no mundo, que é a minha irmã, né? E passamos esse Dia das Mães juntas e foi muito forte essa conexão, né? Foi muito bonito para mim ter esse Dia das Mães num lugar de tanta
de tanta leveza, de tanto poder, né? Eu não sou mãe, eu não tenho filhos, não tenho a pretensão de ser mãe, mas observar um maternar tão genuíno, tão puro, de uma pessoa que é tão próxima a mim, porque uma coisa é quando a gente olha a nossa mãe, uma coisa é quando a gente olha a nossa amiga, né? Outra coisa é um espelho, né? Minha irmã é só um ano mais velha, tá aqui, ela é um espelho. Então a gente se reflete muito, né? Criações iguais, medos parecidos, né? Toda a parte da importância ancestral. Então, ter esse lugar de espelhamento e vê-la nesse lugar materno foi muito forte, né? Trouxe um encorajamento tão grande para o nosso campo que a gente fez uma tatuagem juntas. Então, de presente de Dia das Mães foi uma tatuagem, né, Ila? E estamos aqui cicatrizando, né, as tatuagens e trazendo também esse lugar que hoje me fez refletir de que exatamente no portal de Dia das Mães, né, que para a gente, né, não é um portal energético, a gente não tem um fator cósmico acontecendo, mas a gente tem o mesmo poder do Réveillon, 31 de dezembro. 31 de dezembro também não tem um portal, não é equinócio, não é solstício, não é nada, mas a gente tem um inconsciente coletivo muito grande presente, trabalhando, né, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas vibrando essa energia. É o mesmo efeito do Dia das Mães, de algumas outras datas muito grandes, comemorativas. Né? Então, no Dia das Mães, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas trazendo a mesma intenção para o campo sutil, trazendo a mesma intenção, né? E aí isso faz com que a data seja forte. E aí, nesse portal de manifestação, né, criado por nós, né, foi feito esse símbolo no corpo, né, no nosso corpo, que vai cicatrizando como um link entre nós duas. Né, e hoje, inclusive, eu conversei com ela, né, para a gente, né, até ritualizar esses desenhos das tatuagens, que é muito especial, para a gente ritualizar esses desenhos das tatuagens, porque foi algo que realmente não estava nos planos. Não foi algo intencional levá-la para a Pipa, foi algo que simplesmente disse, ó, já que antes de em vez de eu voltar, você quer vir? Ela, quero. Então, não foi uma coisa que eu estava planejando grandiosamente, e uma tatuagem não estava nos planos definitivamente. Então, de jeito nenhum, tinha tatuar a minha irmã na meta do final de semana. E a primeira tatuagem dela. Então, não estava na meta de jeito nenhum. E aí foi muito, muito bonito trazer esse portal nesse lugar tão contemplativo. Eu acho que como eu estava sem a minha mãe, então eu não era filha, eu não era nada, eu estava só contemplando o maternar dela, já que estávamos só nós três, eu, ela e minha sobrinha. Mais alguém quer falar um pouquinho? Ó, enquanto vocês estão falando aqui, o que eu estou fazendo, ó? Maternando. Ai, gente, compartilhando um pouco da minha experiência, foi assim, geralmente eu sempre passo com a minha mãe, com a minha irmã, com a nossa família, né, nossos filhos. Esse ano não foi diferente. Dessa vez a gente foi lá para casa da minha irmã, que não mora em São Paulo, né, na mesma cidade que eu. Mas foi um final de semana bem tranquilo, né? A gente ficou mais em família. No domingo saímos para almoçar. Não, assim, não teve nada muito de novo, né? Mas fiquei bem feliz com a presença de todo mundo. Sempre é bom, né? Aproveitar. Eu sendo mãe, eu também sendo filha. E minhas filhas, a minha filha tá falando, não esquece de falar do presente. Ganhei presentes muito legais. As meninas agora já estão querendo escolher os próprios presentes, fizeram coisas manuais, depois muitas coisas que eu gosto, né? Harry Potter, sabonete, shampoo, essas coisas que eu uso, que eu sempre falo para elas que eu uso bastante, então foi bem gostoso. Ah, maravilha, que bom. Eu também fiz um momento especial, assim, com umas duas amigas, a gente chamou né, as mães, eu, minha mãe, elas e as mães delas, para a casa da minha mãe, a gente fez um café especial, e a gente pintou o paninho de prato, e fez assim, um momento diferente para que elas também saíssem de casa, conversassem, porque geralmente a gente faz encontros só as amigas. Quando elas estão aqui, a gente se encontra nós três, faz um café, um bolo,
E aí eu falei assim, por que a gente não chama as nossas mães e a gente faz uma coisa, né, diferente? E elas amaram, e foi muito, assim, foi um momento de muita cura, muito transformador. A gente fez uma mensagem, cantou musiquinha como se fosse na escola para elas, né, como é grande o meu amor por você. E aí foi tão, assim, tão incrível que eu fiquei cheia de amor, todo mundo ficou muito cheio de amor. Foi muito bom. E, assim, para mulheres que estão, assim, muito em casa, né? A minha mãe está ficando muito em casa, a mãe de uma das amigas está com um processo de depressão, então está ficando muito em casa, não sai pouco. A outra está cuidando da vozinha doente, então, assim, para elas, assim, fazer uma coisa diferente, rir, conversar, foi tão... e a gente poder também trazer isso para elas de um outro lugar, não? E aí a gente fez tudo, sem deixar elas fazerem, né, tipo, lavar a louça, eu lavei a louça toda, guardei tudo. E a minha mãe, não, deixa aí que depois eu faço. Não, hoje você não vai fazer nada, né, para tirar esse lugar também só do servir, né, da mulher, só do servir, só elas, né, porque é o Dia das Mães, às vezes as pessoas ficam em casa e a mãe cozinha, a mãe que lava a louça, né, e é um dia também para elas serem cuidadas, né, e a gente honrar isso, e quem não tem a mãe presente, né, não só, né, quem tem, mas quem não tem a mãe presente poder honrar isso, ou quem não teve contato, né, existem várias nuances aí do ser mãe, da maternidade, né, esse se conectar, e aí na história do Patinho Feio, a gente entrando nesse aspecto, né, a gente vê que tem a mãe ali do Patinho Feio também, né, que a Clarissa coloca bastante no conto, relacionado também, falando sobre as mães, né, e a mãe do Patinho Feio, ela tá ali, ela no primeiro momento ela defende, né? Ele é diferente, mas ele é da minha prole, é meu filhote, e em determinado momento também ela diz que talvez seria melhor se ele fosse embora, né? E porque ela fica com medo, e aí a gente coloca vários aspectos ali que também a gente pode trazer para a nossa realidade, né? Esse patinho feio, de repente nós somos diferentes, né? Nós mulheres, que em algum ponto também, em algum momento da infância, às vezes a gente foi teimosa demais, foi curiosa demais, né? Foi diferente das outras crianças, né? E em algum momento a gente se sentiu reprimida até por essa família, né? Para se encaixar pela escola ou pelo grupinho de colégio, né? O pertencer. Então, e aí a Clarissa coloca muito essa mãe, que é essa mãe do Patinho Feio, ela não é só a mãe externa, né, que às vezes a gente olha a história de Patinho Feio, que acredito que todos aqui conheçam, né, ela coloca o conto de forma que a gente escuta contos, né, de formas diferentes em cada cultura, a gente vai ter os contos de forma diferente, mas em si a história se baseia, né, na mesma historinha do patinho, que ele era rejeitado, né, e que depois ele vai encontrar lá, ele vai descobrir que ele não é um patinho, né, ele é um cisne, e ele encontra ali a sua turma, né, e durante a história, né, ela vai contando, ele vai encontrando grupos que falam assim, você é isso, você é aquilo, e em vários momentos nós, como mulheres também, quando a gente é diferente, quando a gente quer coisas diferentes do que os demais, né? As pessoas falam, mas você tem que ser assim, você tem que se encaixar. Não, ela é diferente, ela é estranha, né? E ela é louca, né? Nós fomos taxadas como loucas, e ainda somos, né? Porque sempre tem uma ex-namorada louca. Ela é louca, ela é surtada. Se a mulher dá um escândalo, faz algo assim, ela é histérica, o problema é sempre da mulher, e nós, durante muito tempo, fomos reprimidas nesse ponto de vista, né? E esse patinho, ele fica ali na história, e ele vai passando até ele achar, ele vê, né, vislumbrar algo
uns cisnes voando, e aquilo ali, ele sente um chamado, uma coisa diferente no coração dele de que era aquilo, né? Como se, assim, encontrei algo, né? Como eu gostaria de ser. E nós também, na nossa vida, também temos um momento em que a gente também encontra, né, aquele lugar ou aquela coisa que, tipo, faz aquela conexão com o que nós somos, né? Remete à nossa essência. E aquilo acende um fogo, acende uma chama, né? Para a gente ser, para a gente pertencer a algo. E em muitos momentos a gente está sempre procurando se encaixar na família, se encaixar em determinado grupo de amigos, até que essa natureza selvagem, né, que é o patinho, ele é a personificação da natureza selvagem, ele encontra ali algo que acende essa essência e fala assim, não, é isso aonde eu quero pertencer, né, é nesse lugar. E aí eu queria também trazer isso para vocês, né, esse simbolismo na história, em determinado momento em que essa mãe ela começa a sentir desprotegida, sentir que esse filhote também ele vai ficar desprotegido, né, e ela rejeita esse filhote. E aí a Clarissa faz essa reflexão com a mãe interna, que seria algo que a gente tem na nossa psique, que é essa mãe que a gente muitas vezes reflete e reage à mãe que a gente tem externamente, né, que a gente teve na nossa vida, mas também a outras mulheres e ao maternar, e também culturalmente, porque a gente traz também como que é o maternar, como que é o ser mãe, a cultura, né, da mãe boazinha, a mãe perversa, né, quem é essa mãe? E em determinado momento a gente precisa olhar e ser a nossa própria mãe, e acolher essa mãe interna, né, não só olhar, não esse olhar só para a mãe externa, porque ela é reflexo, ela é espelho, né, mas olhar essa mãe interna, o quanto eu estou me olhando, o quanto eu estou me maternando também, o quanto eu estou me nutrindo, né, e olhando a realidade dessas meninas, né, de quando a gente vai crescendo e vai trazendo essa natureza instintiva, né, a gente começa, é criativa, é habilidosa de alguma forma, tem uma excentricidade, tem uma coisa diferente ali, e a sociedade, o ambiente onde a gente está, vem e fala, não, isso aqui não é bom, não, vem e oprime, né, e muitas vezes ou a gente se fecha e abafa aquilo, ou a gente reage e sai desse lugar, né, e quer sair desse lugar, assim como o patinho, ele viu que não estava bom ali para ele, e ele pegou e foi sair, foi procurar a turma dele, foi procurar onde ele conseguiria se encaixar. E nós, mulheres, a gente fica em busca desse pertencimento, que a gente vai encontrar, muitas vezes, com outras mulheres, né, com grupos de mulheres, para que a gente possa trazer as nossas questões, né, a Estélio, né, aqui, nosso grupo, Encontra a Lua, ele é uma ferramenta também desse grupo, né, desse pertencimento, onde a gente se sente bem, onde a gente se sente acolhida, pelo menos é o que a gente quer trazer para vocês, né, sempre, para que a gente possa ali pertencer dentro da sociedade, possa passar pelos, né, intempéries, as questões que estão acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, que isso sempre vai acontecer, mas que a gente possa ter um lugar também de força, né, um lugar de acolhimento, um lugar onde a gente possa se sentir bem. E aí ela traz os aspectos das mães, né, essas mães que são internas e que em algum momento a gente pode se refletir na nossa vida, né, e a gente pode ficar presas em algum aspecto desse da psique. Então, ela traz a mãe ambivalente, que ela
na história ali do Patinho Feio, ela foi isolada dos seus, né, da sua força, dos seus instintos, e ela se vê ali dividida, né, entre a comunidade e o filhote. E também ela teme por ela ser, né, ela começa a ser rechaçada ali, e ela teme ficar sozinha, né, e muitas de nós, mulheres, temos essa dor interna, de medo de ficar sozinha, medo de não, de ser isolada, né, e aí quando eu estava lendo sobre isso, eu também pensei nas mães de filhos autistas, com uma deficiência, que tantas vezes elas ficam isoladas, elas se isolam, porque a sociedade não aceita, porque a sociedade acha que não é o normal, e elas acabam se isolando e muitas vezes vivem sozinhas. Tem uma história que me marcou muito, foi de uma mulher que ela cuidava do filho acamado, e era só ela, e aí, de repente, ela teve um ataque cardíaco, faleceu, e aquele filho também depois, né, faleceu, e depois só de, sei lá, quanto tempo, mais de semanas, que foram encontrar os dois. Porque era só ela e ele, não tinha ninguém. Foi abandono, né? A sociedade meio que abandona, a comunidade abandona, assim como fizeram também, né, como a gente tem refletido nessa história do Patinho Feio, né? O diferente, o que não é o normal, né? E aí, nessa história do Patinho, né, essa mãe, ela fica com esse medo desse isolamento, e ela, em determinado momento, ela chega para ele também e fala assim, talvez seria melhor se você fosse para longe, porque aí todos os problemas estariam resolvidos. Mas não só por uma questão de crueldade dela, mas por esse medo dela ficar sozinha, ou medo de que a comunidade pudesse fazer algo com ele ou com ela, né? E isso a gente retrata e vê na nossa sociedade hoje também, né? E as mulheres, elas sempre, aí ela coloca assim, as mulheres sempre morrem, em termos psíquicos e espirituais, por tentar proteger o filho não aprovado, seja ele também não só filhos, bebês humanos, mas a arte, no amor, na política, na prole, e na vida da sua alma, né? Porque muitas vezes é um filho que não é gestação de seres humanos, mas é a sua arte que não é bem vista, as suas ideias, né? Quantas mulheres são rechaçadas, por exemplo, na política, porque querem colocar lá as suas opiniões, e a maioria, né, são homens e não admitem. E aí muitas se calam, muitas têm medo, muitas são mortas, né? A gente tem aí a história da Marielle. Então, assim, o quanto essas mulheres, né, quantas vezes a gente entra nessa dúvida de será que eu vou ou será que eu não vou? Então, é essa mãe ambivalente dentro de nós. É como se a gente fosse forçada a escolher, né, entre a alma e a sociedade, entre pertencer, né, esse pertencer. E a menina, e ela fala, vem a outra mãe, que é a mãe prostrada. É quando a mãe desiste. Isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela não consegue mais tolerar, né, o tormento imposto por essa comunidade quando ela tenta proteger o seu filho diferente. E assim ela desiste e diz que preferia que ele desaparecesse. E muitas vezes a gente deixa também os nossos sonhos, os nossos projetos e desiste. Simplesmente apaga, esconde, porque não está sendo bem visto na sociedade, não está sendo bem visto na religião, não está sendo bem visto pela família, né? E aí, esse método é um método mais comum, né? Ela coloca como método mais comum desde o início dos tempos, foi o de forçar a mãe a escolher entre o amor do filho e o medo, né, do mal da comunidade, que a comunidade possa fazer ao filho, não respeitar
em não respeitar as normas. E aí a gente tem também, dentro desse contexto dessa mãe prostrada, né, na história, a escravidão, né, onde foram separados, as pessoas foram separadas da sua família, muitos tiveram que entregar seus filhos, né, a gente tem a questão das guerras, as mães que tiveram que entregar seus filhos em prol da nação, né, e essas mães sofrem, né, sofreram caladas, sofreram, e isso a gente traz nas nossas memórias, né, na nossa história, no histórico da criação, né, muita história triste. Mas é para a gente olhar para esse lugar, né, e ressignificar isso, trazer outro lugar de força também, dessas mulheres que vieram antes de nós. Mães solteiras que nunca puderam se casar, ou que às vezes tiveram que entregar seus filhos, né, porque a sociedade não aceitava que elas pudessem ser, que elas fossem mães solteiras. A mulher sempre foi vista numa sociedade onde ela teria que ter um casamento com um homem para ter um filho, e essas mulheres, elas são isoladas, são rechaçadas pela comunidade, são o patinho feio da comunidade, né, quando a mulher ela tem essa mãe prostrada, né, ela é indecisa quanto ao seu valor, e ela pode achar que ela não se encaixa em nenhum lugar. Então, isso a gente também carrega dentro de nós, né? E aí, que ela fala aqui que o normal não é a gente sentar e chorar e esperar e ficar ali prostrada realmente, né? É sair desse lugar, é buscar sair desse lugar. E procurar aonde você pertence, procurar aonde você se sente bem, aonde você se sente acolhida. Posso... e um aspecto também que é importante a gente considerar é a necessidade de adaptação, né? Então, né, geralmente o patinho feio, né, quando a gente tem algum complexo de patinho feio, vem de uma mãe muito condicionada. A gente tem uma mãe que ela, por N fatores, como a Carol citou aí, porque foi obrigada, porque não podia assumir a criança, né, por várias questões, né? Eu tenho uma cliente, inclusive, que o filho dela foi criado como irmão, né, porque ninguém podia saber que, na verdade, a gravidez foi dela e não da mãe dela. Então, né, hoje ele sabe que é filho dela, sabe tudo, mas durante até a adolescência dele, ela era só uma irmã. Então, olha só que situação. Então, quando a gente olha essa mãe altamente difícil de se adaptar, né, passando por um condicionamento, por uma domesticação ali muito severa, esse patinho feio, ele é uma criança que busca uma liberdade, né, que tem uma individualidade muito característica, mas que aí ele fica completamente, né, fora da ninhada, né, fora do padrão. Né? Então, também é importante a gente trazer o olhar para o patinho feio, que é essa nossa necessidade de pertencimento e validação, que é a nossa necessidade de sentir que estamos entre iguais, né? Assim como olhar para os desafios e dores desse aspecto materno. Né? Seja a mãe realmente, né, como a gente está trazendo aqui, ou a mãe interna, mas olhar também para esse aspecto materno, né? Porque o quanto é desafiador receber um filho que foge de tudo que a gente idealizou. Foge de tudo que você acha bom, porque nem sempre é só um julgamento, né? Muitas vezes é também um medo de tudo que essa criança vai sofrer, é um medo de que essa criança passe, né, a ser oprimida e massacrada por uma sociedade que não aceita as diferenças. Então, a gente encontra, por exemplo, em casos relacionados à escolha sexual e a vários outros aspectos, né, mães que entram num processo de negação e repúdio por medo, né, da reação social e de tudo que aquele pequeno patinho que ela tem vai acabar passando se ele não se encaixar e se adequar. Né? E nós sabemos que a sociedade realmente ela tende a ser agressiva e violenta em vários aspectos. Né? Então, né, também trazer esse olhar para a nossa adaptação materna, não apenas um olhar de julgamento. Quando eu era criança, que eu vi a primeira vez a história do patinho feio e a mãe mandou ele embora, eu fiquei com tanta raiva da mãe. Disse que mãe má, por que ela não protegeu o patinho? Então, que ela diz, é melhor que você vá, né, saia. E eu fiquei, nossa, que mãe má, por que ela não protege o patinho? Só que ela não consegue proteger nem a si mesma.
Ela não consegue expressar nem a própria força. Então, às vezes, esse conflito materno que a gente tem, que é tão comum, ele vem exatamente dessa mãe que não consegue nem, ela não tem nem para ela. Ela não tem força, ela não tem vitalidade, ela não tem poder de decisão, ela não tem voz, não é livre. Como é que ela vai te ajudar a se libertar? Então, quando a gente traz a família psíquica, é nesse lugar de que a gente também precisa procurar alguém que tenha a oferecer aquilo que eu preciso. Não é, você é minha mãe e como minha mãe a obrigação é sua me dar isso. Tem que encontrar a mãe psíquica. Aquela mulher que vai assumir esse papel e que vai lhe dar a força necessária para que você faça o processo de amadurecimento, né, e de iniciação, como Clarissa gosta de chamar, que se requer. Porque a sua mãe não está iniciada e provavelmente você vai estar no nível de iniciação, né, mais alto e elevado do que ela. Sim, muitas vezes essa mãe, né, a nossa mãe, ela muitas vezes ela vai ser iniciada quando nós estamos sendo iniciadas. Porque aí muitas vezes a filha traz para a mãe vários aspectos para que ela olhe ali e ela acaba sendo iniciada, às vezes, até pela própria filha, né? Nessa mulher selvagem para sair e ter voz e falar, né? Eu trago muito, assim, a minha mãe, ela sempre foi muito pacata, muito de não falar e tudo, e eu sempre trouxe para ela. Eu sempre fui patinho feio. Minha família aqui, eu sou patinho feio. Que eu sempre trouxe essa questão de não, isso aqui não funciona, isso aqui não tá legal, né? A divisão de tarefas em casa, isso aqui não tá legal, homens e mulheres, todo mundo mora aqui, todo mundo tem que fazer, né? Não é só a minha mãe, não sou só eu que sou mulher, né? Porque as coisas aí era minha mãe e eu que fazíamos as coisas e os meninos, eu tenho 2 irmãos, né? O mais novo e o mais velho, e os meninos ficavam, dá uma limpadinha no quintal, dá um banho no cachorro, né? E o resto da casa fica para a mulher cuidar, né? E eu tinha minhas obrigações de arrumar a cozinha todo dia quando eu chegasse da escola, né? Então, assim, eu sempre fui o patinho feio aqui da história. E aí eu sempre falei também com relação a isso, tipo, trazendo esses aspectos, não, isso aqui não tá certo. E hoje a minha mãe é muito mais desinibida, muito mais assim para frentex do que era na minha adolescência, né? E eu acredito que muito ela também foi se iniciando junto comigo, né, nesse processo. E aí tem a mãe, né, a mãe criança, a Clarissa traz a mãe criança e a mãe sem mãe, né? A mãe criança é muitas vezes quando a mulher ela materna a primeira vez, né, quando ela gera um filho, né, pela primeira vez, ela é sempre a mãe criança, porque ela não tem a maturidade ainda está ingênua, ainda está descobrindo, né, ainda é frágil, de certa forma, ainda está, mesmo que ela possa ter 40 anos quando ela for mãe, ela ainda não carrega todos os aspectos, né, da mulher selvagem e da mãe forte. E por isso é importante ela estar em comunidade, estar com outras mulheres. Isso acontecia nas sociedades antigas, né, nos círculos de mulheres, onde as mulheres iniciavam as mulheres mais novas. Então, elas iam se reuniam, né, para passar o legado, passar a sabedoria, né, como cuidar, como lidar com aquela criança, né? E muitas vezes hoje na nossa sociedade a mulher ela passa por esse período praticamente sozinha. Às vezes ela tem ali uma rede de apoio, tem outras mulheres, mas muitas vezes ela passa por isso sozinha. E aí ela traz um aspecto interessante, né? Que essas mães elas foram substituídas pela madrinha na nossa sociedade, mas no sentido da madrinha da religião, né? Que ela não, para a criança não se afastar da religião. Mas essas mães maduras, elas foram substituídas também pelo chá de bebê, e assim, virou uma festa, né? Não é um tanto esse rito, como se fosse um ritual de iniciação para trazer sabedoria, trazer entendimento sobre isso. E muitas vezes o que eu vejo é, às vezes, as mulheres também, existem algumas crenças, né, que a gente também não precisa perpetuar, mas não escutam as mulheres mais velhas,
né? Não escutam as mulheres sábias. Isso está se perdendo a cada vez mais, né? Essa sabedoria que vai passando de mãe para filha, de vó, né? Independente da cultura que nós vivemos, né? Cada um vai passar de acordo com a sua cultura. E aí ela traz Carol, essa mãe. Opinando aqui, né, e concordo plenamente com isso que você está falando. Eu acho que a gente tem que também trazer esse respeito à sabedoria ancestral. E uma coisa que eu observo quando eu converso, né, em rodas de mulheres que trabalham com mulheres de diferentes idades, em rodas muito mistas, é a gente querendo ouvir a sabedoria ancestral pela interpretação e pelo viés do agora. Então, assim, observem a sabedoria dos ancestrais dentro da linguagem da comunicação pertencente ao ancestral. Então, assim, ficar muito atenta a essa sabedoria, principalmente nas nossas mães, é importante. Porque, às vezes, a sua mãe, ela não vai ter conhecimento, né, ou sabedoria suficiente para chegar para você e falar uma comunicação clara, né? Dizer, filha, olha, fique atenta, sei lá, um exemplo. Fique atenta a esse relacionamento, acho que esse rapaz está dando sinais tóxicos, talvez o comportamento que ele está tendo não seja interessante para você, né? Fique atenta a tudo que você está vivenciando, observe suas emoções. Sua mãe não tem esse nível, né, intelectual, talvez, ou de observação mesmo, mas ela tem uma sabedoria oculta. Então, ela pode chegar para você e dizer, não gostei desse menino. Ela não vai te falar tudo isso, mas em algum lugar dela ela não foi. Ela não tem esse processamento cognitivo ainda. Mas ela fala, não gostei desse menino. Minha avó, ela tem mais de 80 anos e é uma bruxona bruxérrima. E ela tem uma sabedoria profunda no linguajar dela. Né? Então, ouvir os mais velhos não é achar que ele vai falar algo realmente revelador dentro do seu hábito, né, de comunicação, mas ouvir por trás das palavras, ouvir o sussurro do vento. O que será que aquilo dali está querendo dizer? É ouvir a sabedoria dos mais velhos, e principalmente a sabedoria das nossas mães. Porque mesmo que ela não tenha sido iniciada como você gostaria, né, ela foi iniciada pela vida. Porque existe uma coisa que é irrevogável, que se chama experiência. Viveu mais tempo, viu mais coisa. Ela pode não ter vivido, viajado, ter uma experiência, né, como você, mas quem chegou primeiro está num nível mais alto, já diz a constelação familiar. Se chegou primeiro, para e escuta. Você pode até descartar, mas preste atenção, porque já viu mais coisas, sabe um pouquinho mais. É aquele aluno de graduação mais velho. Falo isso para as minhas filhas direto. É aquele aluno de graduação mais velho. Talvez ele não tenha tirado um 10 na matéria igual você vai tirar, mas ele já pagou essa cadeira com esse professor, ele tem noção como é. Então, dá uma escutada. Gente, vocês estão bem silenciosas, comentem também, tá fazendo sentido isso que a gente está conversando, né? Todo mundo aqui, né, tem as suas experiências, né, maternas, seja como mãe, seja com a mãe, né? Conta aí como é que tá para vocês esse assunto. Vocês já leram um capítulo desse livro, O Patinho Feio? Oi, vou começar falando. Eu não li, não, ainda esse capítulo, mas eu tô com o livro aí. Sobre essa temática, eu acho que o que eu tenho para falar, assim, é que eu tô aprendendo a ser filha, porque eu nunca convivi com a minha mãe. Esse foi o nosso segundo dia das mães na minha vida, que eu passei com a minha mãe. Então, eu não fui criada pela minha mãe, eu fui criada pela minha tia. Minha tia, como se fosse a minha mãe, assim, minha mãe adotiva, né? Mas eu sempre tive contato com a minha mãe. Ela sempre morou em São Paulo e eu moro em Natal. Eu sempre tive contato com ela, ela sempre me ajudou, assim, sempre me ajudou financeiramente, sempre esteve presente através de ligação e tal. Então, ela foi uma mãe ausente fisicamente, mas ao mesmo tempo presente, assim. Só que isso de estar com a mãe presente no dia a dia, essas coisas clichês mesmo de mãe, assim, eu nunca tive, né? Então, é a primeira vez que eu estou tendo isso, eu estou com 26 anos, então, para mim, está sendo desafiador ter a presença dela, apesar de que estou muito feliz, porque em São Paulo ela tinha uma vida muito corrida, de muito trabalho, e veio para Natal para descansar, né? Para relaxar um pouco depois de tanta correria.
mas eu estou aprendendo, assim, a receber esse cuidado dela e também a dar um pouco o meu carinho, né, para ela. E tem sido desafiador, porque é um processo que envolve muitas questões, assim, às vezes eu me sinto culpada por não estar sendo tão carinhosa com ela, e aí eu me perdoo porque eu nunca tive ela presente ao mesmo tempo, então é como se eu estivesse ainda aprendendo tudo. Então foi um Dia das Mães bom, mas novo e com esses questionamentos, assim, por trás. E eu acho que o que me ajuda também a melhorar a nossa relação é quando eu tiro a minha mãe do pedestal e eu vejo que ela pode errar assim como eu também posso errar. E aí, nesse processo de distanciamento que a gente teve, né, muitas pessoas, muitos amigos, muitas amigas já chegaram para mim, principalmente quando eu era mais nova, e me questionavam, né, nossa, você não fica com raiva da sua mãe porque ela não te abandonou? E aí eu, como mulher hoje, e feminista, porque me intitulo assim, não tenho medo de falar isso, eu entendo que ela foi para São Paulo por uma questão de necessidade financeira, porque o meu pai nos deixou. Então, a opção que ela tinha era ir para São Paulo trabalhar, porque morávamos no interior, na época, um interior super pequeno, com 5 mil habitantes, não tinha oportunidade de emprego. Então, ela foi corajosa de ir para São Paulo e me deixar aqui. Então, eu não me senti abandonada por ela. Então, eu tenho muito orgulho dela, na verdade. Então, acho que é isso que eu tenho para compartilhar, assim, sobre essa temática. Que lindo, Bruna, que lindo, isso mesmo. A gente vai compreendendo algumas escolhas, né? Tirando julgamentos, dizendo sim a tudo como foi, aceitando tudo como foi, né? E trazendo cura para o campo, cura para ela, cura para a gente. Que está fazendo sentido sim. Depois que fui mãe, passei a entender muitas coisas que acho que não vivenciaria se não tivesse dito sim à maternidade. Uhum. Existem coisas que a gente só vai vivenciar quando a gente passa a assumir esse lugar, né? Então, é o famoso lugar de fala. Então, quando eu tenho esse lugar, eu assumo esse lugar e essa experiência, que eu consigo realmente lidar com algumas questões, alguns medos, né? A todo um campo, né, que é criado, que pertence ao desafio de ser mãe, de maternar, de gerar uma vida, de ter esse arquétipo da mãe presente no campo. Quando a gente não tem filhos, como o meu caso, né, a gente sai, passa pelo arquétipo da donzela, experimenta a criação da nossa realidade, e aí então acessa o arquétipo da anciã, quando passa pelas 3 fases da deusa. Né? Sem a maternidade, o gestar, esse arquétipo de amadurecimento que liga a donzela e a anciã, ele fica interrompido. Ah, Aline, ele fica interrompido, isso é ruim? Eu sou uma deusa livre, eu escolho o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, não tem problema. Mas eu tenho a consciência que essa parte do meu desenvolvimento espiritual, ela fica, né, explorada de outra forma, sem a devida intensidade possível. Né? Intensidade essa que é intensa demais, no momento eu não estou escolhendo. Mas... Mas fica também esse lugar de precisar vivenciar a maternidade, que é a mudança no corpo físico, a mudança em todo o campo sutil. Eu estou atendendo agora algumas deusas, né? Eu tenho umas fases que trabalho muito com mães, né? Eu sou filha de Ártemis, né? Então eu trabalho muito a parte materna e parto. E estou trabalhando com uma deusa que acabou de receber o diagnóstico, né? O diagnóstico, a notícia, né? De um bebezinho vindo. E aí a gente está nesse processo de integração dos corpos, né? Dos campos, porque aí eu tenho toda a energia dela e toda a energia desse espíritozinho que está chegando com a história dele, com a evolução dele, com a equipe espiritual dele, com a família espiritual que pertence a ele, e linkando os dois, e aí ela só vomita. Então a gente está nesse processo. E olha só que forte ela está passando por esse desafio, por esse movimento. E é algo que só experiencia quem gera uma vida, né? Então existem desafios que pertencem a isso mesmo, Tati. Só dizendo sim à maternidade para poder vivenciar. É isso, maravilhoso. E aí ela traz a mãe forte também. E a mãe forte, o remédio está em obter cuidados da mãe, para a nossa própria mãe interna. Então, são esses cuidados, esse lugar da gente se maternar, da gente não, né, a gente no julgamento, sair do julgamento, são mulheres. Eu também, assim, eu lembro muito forte da experiência quando eu olhei minha mãe como mulher. A gente estava numa loja se vestindo, né, botando a roupa, e ela falando que ela estava se sentindo gorda, que não estava satisfeita com o corpo, enfim.
E ali me bateu, e eu vi, tipo, uma dor, uma tristeza nela em relação a isso, ao corpo, né? E aí eu vi ela como mulher, naquele momento ali. Eu falei, porque a gente olha para a mãe da gente como se a mãe da gente fosse, né, é a personificação da deusa ou de algo que é além do ser humano, não é ser humano. E quando a gente para e olha para a mãe da gente como uma mulher, como que sofre, que tem dores e que, né, às vezes abdicou de sonhos, fez outras escolhas, enfim, e olha ela como uma mulher que pode errar também, porque a gente olha para esse lugar de ter que ser perfeito, que é essa mãe boa, né? Na nossa cultura, a mulher mãe perfeita, que foi idealizada, até do ponto de vista da religião, né, que a gente tem Maria como reflexo, para que a gente possa se espelhar em Maria, e a gente busca essa mãe santa, perfeita, que não existe para a gente, não existe. Todas nós somos mulheres, a gente erra, a gente tem dores, a gente tem. E é um patamar que a gente não vai conseguir alcançar. E aí a gente fica querendo se espelhar e espelha nossas mães nessa mulher pura, santa, una, que ela não faz sexo, que ela não tem prazer, né? Para você estar aqui, ela precisou ter sexo, ter prazer, né? Então, isso acaba criando essa separação também dessa mulher, dessa mãe como mulher. Né? Eu também, como a gente falou, também não tenho filhos, não tenho meu lugar de fala no sentido da dor do parto, do maternar em si, mas a gente também aprende com as mulheres que estão à nossa volta, né? O que é o maternar? E a gente vai construindo isso também dentro de nós. E a gente passa a olhar para se maternar. Essa mulher adulta, hoje adulta, você se vê e você se materna, você se acolhe, você se nutre, independente se essa mãe não foi o espelho ideal, né, o que você queria, o ideal que você queria, que você precisava, talvez quando criança, né? E aí a gente traz esse novo olhar. Aí tem uma parte aqui que ela fala dessa mãe forte, que eu queria ler rapidinho, é um pedacinho pequeno. Mesmo que tivéssemos a mãe mais maravilhosa do mundo, ainda poderíamos acabar tendo mais de uma. Como muitas vezes disse às minhas filhas, vocês nasceram de uma mãe, mas se tiverem sorte, terão mais de uma. E entre todas elas encontrarão quase tudo o que precisam, que são os relacionamentos com as outras mães, né, com as outras mulheres, que nos maternam também. Uma amiga pode nos maternar, né? Um grupo de mulheres pode nos maternar, sempre que a gente estiver precisando, né, desse acolhimento. Isso vem também da percepção da criação dos filhos em comunidade. Então, às vezes, nesse momento, eu não consigo dar tudo que o meu filho precisa, mas se eu estou criando filhos em uma comunidade, ele vai ter várias mães, né? Para quem já experienciou uma vida em comunidade, é lindo, né? Você vê que, na verdade, as crianças pertencem à comunidade, as crianças pertencem a todo o vilarejo, a toda a tribo, e elas são cuidadas, são alimentadas, são protegidas, são educadas por todo aquele inconsciente que rege ali. Então, isso vem também dessa comunidade. Quando a gente não tem essa experiência, às vezes a gente tem outras mães que trazem a força psíquica que a gente precisa, né? Eu, por exemplo, tenho a presença materna na minha vida, mas eu tenho uma tia que eu chamo de mãe, porque nós somos muito parecidas em gosto, em estilo, ela sempre me deu muita força, muito apoio, e eu sou a filha que ela não teve. Então, eu também tenho a oportunidade de ter duas mães e de ter cruzado com mulheres mais velhas que ocuparam um lugar materno muito importante também, principalmente no meu despertar espiritual. Então, assim, poxa, quantas pessoas às vezes estão ao meu redor que ou têm uma energia materna como uma amiga, ou realmente são anciãs sábias, e que eu não dou dando espaço no meu campo para receber essa sabedoria por outra fonte, além de dizer que tem que vir só pela minha mãe, e a minha mãe tem que despertar, e a minha mãe tem que mudar o padrão, tem que ser menos isso ou mais aquilo, e estou ali presa, né, nessa idealização. Então, né, que possamos abrir espaço.
mais quer falar, quer trazer alguma coisa? O que vocês acharam? O que vocês sentiram? Bem, meninas, eu achei muito importante tudo isso que vocês falaram. Muito interessante, entendeu? Em relação às mães. Mas com certeza ser mãe é um aprendizado cada dia. Cada novo dia é um desafio, entendeu? E principalmente com relação às nossas ancestrais, e muita sabedoria. A minha mãe mesmo está com quase 85 anos, mas quando ela me chama para falar comigo, eu vou muito, muito feliz, porque eu digo, com certeza vai ter algo ou muitas coisas que vai contribuir com a minha vida. E pode ter certeza que sim, pode ter certeza. Até simplesmente um abraço dela já diz tudo, entendeu? É o acolhimento, é dizendo, vá, siga em frente, estou aqui, tá tudo bem, sabe? A linguagem, é como a Aline falou, a linguagem dos nossos ancestrais é muito importante a gente tentar compreender o que eles querem nos passar. Então, é isso aí, valorizem muito a sabedoria que vem para vocês, tá? Beijo para todas. Mais alguém quer trazer? Mais ninguém? Aqui é um espaço para a gente trocar também, o que sentiu, o que achou, se tem alguma dúvida. Eu trouxe também a carta, né, do oráculo da deusa, e eu vou ler aqui, e queria fazer uma reflexão, a gente fazer o ritual dela, não muito longo, que é para a gente ter umas percepções, e aí quem puder também pegar papel e caneta, que a gente vai precisar fazer umas anotações. Você vai aparecer aqui. Vai sim. Maia, do oráculo da deusa, ela é ilusão. Para que a gente tire os véus da ilusão. O que está por trás aí do que a gente sente, do que a gente está vivenciando agora. Maia, ilusão. O que existe em mim que é tão difícil de compreender. Eu danço a energia universal, sempre em movimento, sempre ativa. Você nunca pode me ver, pois eu estou velada. E esse véu é um produto adicional do que faço, do que sou. Vá mais fundo, não seja apanhada na magnificência da minha criatividade. Minha criação é a ilusão, por trás da qual está o conhecimento de que toda a matéria é energia, e toda energia é uma coisa só. Então, Maia, na mitologia, né, os hindus e os budistas da Índia adoravam Maia como um universo material, como a mulher da criação, a mãe da criação, tecelã da teia da vida, e como ilusão. Ela é a parte virginal ou donzela de Kali, das três partes, né? Os três aspectos são a virgem, a mãe e a velha. Maia também é cultuada no Nepal, no Tibete, na Ásia e nos Himalaias. Seus atributos especiais são inteligência, criatividade, água e magia. Aqui ela é representada erguendo os véus, né, da forma terrena, deixa eu botar aqui, erguendo os véus da forma terrena para revelar a verdadeira natureza do universo. E o significado dessa carta. Maia entrou sutilmente na sua vida para dizer que você precisa enfrentar a sua ilusão. Está na hora de ver o que é ilusão, e o que é verdadeiro, e o que é real. Você foi pego em uma situação particular ou parece não poder mexer-se porque é muito difícil ver claramente? Talvez você se sinta, né, intrigada pelo que uma certa realidade parecia oferecer e agora descobre que não existe nada lá?
Tem ouvido apenas as palavras que as pessoas dizem, em vez de ouvir o que está por trás das palavras? Maia diz que é fácil ser apanhada pela ilusão. A totalidade é cultivada quando você reconhece onde está e perdoa a si mesma. Fica consciente da ilusão e então conscientemente levanta os véus para ver a realidade. Enxergar a realidade por trás da ilusão lhe confere poder. E aí o ritual dela. Ficou mudo, Carol. Uai, mas conseguiu ouvir tudo? Sim, o Será que final. A carta, sim. o final do significado da carta? E aí eu vou fazer, para fazer o ritual dela, a gente vai fazer uma respiração, e eu vou fazer uma pergunta, e aí você escreve o que que vem, o que que você sente, tá? E aí são 3 perguntas. Vamos lá. Então pode respirar, feche os olhos. Faz mais uma respiração profunda, respira devagar. Concentra-se na sua respiração, o ar saindo, entrando. E quando estiver pronta, sinta, visualize ou perceba a sua situação atual envolta em véus. E faça-se uma pergunta: o que está acontecendo? Visualize, sinta ou perceba esses véus rompendo-se. Agora abre os olhos, pegue o papel e a caneta e defina a situação em que você está. Mas você vai descrever somente os fatos. Vou dar um minutinho. Ô, Carol, acho que cortou um pouco aqui, antes de você falar, escrever os fatos. Eu não ouvi se teve algo antes. Algo antes, você vai abrir, que era para você fechar os olhos, pensar o que está acontecendo, aí você vai visualizar, sentir ou perceber esses véus se rompendo, e aí você vai abrir os olhos e vai escrever só os fatos dessa situação. O que está acontecendo? Só o fato. Ah, então eu entendi, então não perdi nada, não. Tá mudo, Carol. Todos, porque é por causa desse negócio do barulho. Todas fizeram, agora pode fazer mais uma respiração, concentra, solta o ar.
E aí, quando você se sentir pronta, faça a seguinte pergunta: como eu me sinto sobre essa situação atual? Visualize, sinta ou perceba mais véus se levantando. E aí, novamente, você vai abrir os olhos e vai escrever como você se sente em relação à sua situação. Todos fizeram? Depois vocês podem também refazer, né, com mais calma também esse mesmo processo. E aí agora você vai se concentrar mais uma vez, vai fazer uma respiração, fecha os olhos, e aí você vai se perguntar do que eu preciso. Vai visualizar, vai sentir ou vai perceber também os véus restantes soltando-se da sua situação. E aí você vai abrir os olhos e vai anotar o que você precisa. E agora você vai olhar para as suas listas, os 3 fios entrelaçados na situação, e vai perguntar a si mesma: essa situação, ela me presta algum serviço? Ela tem alguma utilidade? Ela tem um porquê que está acontecendo? E aí você vai escrever a resposta. Pode se concentrar outra vez. Visualize, sinta ou perceba a sua situação atual como ela realmente é. Você vai ficar na posição de observadora. Não deixe que a emoção confunda a sua perspectiva. Aceite a clareza do que você sente agora.
Feito. Agora você viu as coisas como elas realmente são, e isso lhe confere poder. Inspire o poder da clareza e a percepção que resulta de enxergar a realidade. Seja bem-vinda. Tudo certinho. Aline fazendo. Conforme forem terminando, vai me avisando. Feito. Muito bom. Interessante. Trouxe clareza? Interessante. O que vocês acharam? Foi bom? Terminou todo mundo reflexivo, né? Você cabeça. Bota reflexivo nisso. Que bom. É para a gente realmente tirar. Às vezes a gente está numa situação e a gente não está conseguindo enxergar as coisas, né? Como elas realmente são. A gente às vezes está numa dor, está em um processo que a gente só consegue se ver ali dentro do processo, né? E isso traz esse lugar de você olhar como observadora, como uma espectadora, né? E eu, mesmo com tempo curtinho, o meu aqui só, mesmo falando com vocês, já deu um start aqui, já deu uma clareza aqui sobre algumas coisas. Liberando as ilusões, né? A gente vai sempre construindo ilusões e distorções e todas as interferências, né, presentes no campo, que na verdade tiram completamente a nossa clareza. E sem a clareza eu não tenho poder de ação. Eu preciso ver para agir, né? Eu preciso ter esse lugar de movimento. E enquanto eu tô tipo, eu não sei, eu não tô entendendo, tá confuso, eu acabo não fazendo o que se requer. Então, para mim foi ótimo. A gente sempre precisa estar limpando, né? Eu brinco que a consciência é como se fosse um vidro. Tem que estar sempre tirando as digitais, tirando as impressões. Tem que estar sempre passando um paninho, porque senão o vidro vai ficando todo manchado. Bom, é isso, deusas. Espero que tenha sido bom para vocês. Se vocês quiserem compartilhar também lá no grupo, como que foi. Vamos tirar uma fotinha também. Todas quietinhas. Foi intenso. Hoje foi intenso. Eu senti uma intensidade aqui. Mas sempre é cura, né? Sempre vale. É muito forte quando a gente trabalha sobre a casa, né? Essa volta, esse retorno, né? A nosso propósito e identidade é muito forte, porque é uma busca incessante nossa, né? Então, sempre de um lugar de muita gratidão, Carol, muita gratidão mesmo pela entrega, pela disponibilidade, preparar para a gente, tá trazendo esse lugar, né, de manifestação aí, de clareza.
Gratidão, gratidão. Gratidão a vocês também, né, meninas, pela presença, pela disponibilidade, a todo mundo que mandou mensagem no grupo e no meu privado, dizendo que não ia conseguir hoje, mas que queria assistir, né, então só obrigada. Né, eu acho que esse capítulo, na verdade, ele é um dos meus preferidos e foi um dos que na época mais me trouxe impacto. Né, quando eu estava no meu processo de despertar, que foi quando eu ganhei esse livro, e eu li esse conto do Patinho Feio, e eu entendi a questão da família psíquica, para mim foi muito forte. Né? Hoje eu tenho o privilégio de ter a minha família sanguínea, né, de um lugar muito próximo, como parceira de trabalho, mas no início do meu despertar, no início do meu processo de conexão com a magia, né, eu encontrei resistência. Então, quando eu fui para o mundo e comecei a viajar, eu encontrei uma grande família, né, que até hoje são grandes amigas, em breve estarei com elas, né, encontrei uma grande família psíquica e foi muito forte, né, e quando eu li esse livro, eu chorei, quando eu li esse capítulo, eu chorei muito, né, por essa percepção de validação do Patinho Feio, né, de trazer todo esse lugar. Então, como eu falei no começo, né, o objetivo aqui do Encontro à Lua não é o estudo do livro, mas se vocês quiserem, e até quem está assistindo a gravação, ler o capítulo, a gente pode marcar um horário só para debater o capítulo, né, e trazer um espaço de debate. Eu me disponibilizo para a gente conversar sobre todas as nuances desse capítulo, né, quando ele fala, né, sobre todos os desafios do Patinho, quando o Patinho recebe a primeira ajuda e a gente pensa que é um grande amigo e aí descobre que na verdade não é, na verdade não está ajudando o Patinho, né, no início do processo de separação do Patinho com a família, ele acaba se apegando à primeira pessoa que vem, e aí vira uma grande decepção, né, quando ele encontra o fazendeiro, até ele chegar aos cisnes, até ele entender que é um cisne, até ele soltar o processo de dor que conduziu ele até ali, e não ficar apegado a essa imagem. Então a gente tem muitas camadas quando a gente está nesse capítulo e nesse lugar de liberação mesmo para viver uma nova vida. Né? Às vezes esse Patinho Feio hoje já é uma mulher adulta formada, já é uma mulher livre, cheia de consciência, mas que está passando por uma nova fase de expansão e metamorfose, e se transformando em outro bicho. Está se transformando agora em loba, não é mais em cisne. Então esse cisne agora está, em vez de sair, está lá no lago, lindo, maravilhoso, branco, flutuando, e agora ele está criando uma cauda, uns pelos, uns dentes afiados, e está começando a trazer esse processo de metamorfose, e às vezes é outro desafio, né, e é outro chamado que vem. Então, né, às vezes não é mais aquele processo inicial da nossa adolescência, mas estamos sempre procurando uma nova família, um novo senso de pertencimento, né, uma nova permissão para ser quem realmente somos, atualizando a versão do agora, né, esse programa atualiza. Então, né, se vocês quiserem conversar mais sobre esse livro, né, eu vou colocar lá no grupo, a gente pode marcar um horário na próxima semana, dá tempo de todo mundo ler, um capítulo pequeno, né, e quando parar a gravação também, se vocês quiserem uma mensagem do oráculo, eu tiro uma mensagem para cada uma. Já que Carol trouxe aí verdades e clareza e consciência, eu posso pegar o oráculo, eu sei, poder das bruxas, para a gente fazer. Maravilhoso. Mais alguma questão? Alguém quer comentar? Tirou print. Não tirei, vamos Posso parar tirar? a gravação, né? Você tira, amiga? Eu não estou conseguindo aqui no computador. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Acho que foi. Aguenta aí, para eu poder ver. Deixa eu jogar ele aqui. Acho que foi. Foi. Foi? E, Deus, eu vou finalizar. Gratidão, gratidão. Vou finalizar a gravação.